2, 3, 4, 5. Tem, né? Às 19h30, sob a proteção de Deus, dou início à 16ª sessão ordinária do dia 3 de junho de 2019, da 46ª legislatura. Solicito ao primeiro secretário que assuma a secretaria e proceda à verificação da presença dos senhores vereadores. Está presente os vereadores Sebastião Neres, Claudineira Amália, João Moreto, Antônio Chaves, Claudinho, professora Can, João Anselmo, Patrícia Magalhães, Alquevique, Tite, Gerson Araújo, Bira e Odair Pirinotto. Feita a verificação, havendo o número legal e regimental, solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura dos documentos constantes do expediente. Ofício do expediente. Documentos do Executivo. Projetos de lei do Executivo. Projeto de lei número 60 de 2019, do Executivo. Cria uma vaga da função gratificada de assessoria, 2 vagas da função gratificada de chefia do setor, 1 vaga de função gratificada de chefia de seção, serviço constantes da Lei Municipal no 4.405, de 20 de dezembro de 2018. Em deliberação, aprovado as comissões de Justiça, Finanças e atividades relativas aos servidores públicos municipais. Projeto de lei número 61 de 2019 do Executivo. Altera o parágrafo 2 do artigo 33 da Lei Municipal 4.378 de 2019. Cria a tabela B, quadro 5 do anexo 2º da referida lei e da outras providências. A Lei Municipal número 4.378 de 2018. Em deliberação, aprovado as comissões de Justiça, Finanças e atividades relativas aos servidores públicos municipais. Projeto de lei número 62 de 2019 do Executivo dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração da Lei Orçamentária de 2020 e da outras providências. Em deliberação, aprovado as comissões de Justiça e Finanças. Projeto de lei número 63 de 2019 do Executivo altera os anexos constantes da Lei 4.239 de 12 de 2017 relativa ao Plano Plurianual PPA 2018 e 2021. Em deliberação, aprovado as comissões de Justiça e Finanças. Ofícios do Executivo. Ofício 134 de 2019 do Executivo encaminha resposta ao requerimento 112 de 2019, de autoria do vereador Antônio Aparecido da Silva Tite. À disposição dos vereadores. Ofício 135 de 2019 do Executivo encaminha resposta ao requerimento 140 de 2019, de autoria do vereador Claudineira Amália. À disposição dos vereadores. Ofício 136 de 2019 do Executivo encaminha resposta ao requerimento 159 de 2019, de autoria do vereador Rui Nova Onda. À disposição dos vereadores. Ofício 137 de 2019 do Executivo encaminha resposta ao requerimento 160 de 2019, de autoria do vereador Rui Nova Onda. À disposição dos vereadores. Ofício 138 de 2019 do Executivo encaminha resposta ao requerimento 137 de 2019, de autoria do vereador Leonardo Chaves Júnior. À disposição dos vereadores. Está presente o vereador José Eduardo. Ofício 139 de 2019 do Executivo encaminha resposta ao requerimento número 75 de 2019, de autoria do vereador Gerson Araújo. À disposição dos vereadores. Ofício 140 de 2019 do Executivo encaminha resposta ao requerimento 155 de 2019, de autoria do vereador Antônio Aparecido da Silva Tite. À disposição dos vereadores. Ofício 141 de 2019 do Executivo encaminha resposta ao requerimento 149 de 2019, de autoria do vereador Luiz Carlos Domiciano Bira. À disposição dos vereadores. Ofício 142 de 2019 do Executivo encaminha resposta ao requerimento 148 de 2019, de autoria de todos os vereadores da Casa. À disposição dos vereadores. Ofício 143 de 2019 do Executivo
Encaminha a resposta ao requerimento 123 de 2019, de autoria do vereador Luiz Carlos Domiciano Bira. À disposição dos vereadores. Ofício 144 de 2019 do Executivo. Encaminha a resposta ao requerimento 119 de 2019, de autoria do vereador Rui Nova Onda. À disposição dos vereadores. Ofício 145 de 2019 do Executivo. Encaminha a resposta ao requerimento 108 de 2019, de autoria do vereador Luiz Carlos Domiciano Bira. À disposição dos vereadores. Ofício 146 de 2019 do Executivo. Encaminha a resposta ao requerimento 162 de 2019, de autoria do vereador Gerson Araújo. À disposição dos vereadores. Ofício 147 de 2019 do Executivo. Encaminha o total da receita corrente líquida de maio de 2018 e abril de 2019. À disposição dos vereadores. Documentos do Legislativo. Projetos de lei do Legislativo. Projeto de lei número 26 de 2019, de autoria do vereador José Cláudio Ferreira. Denomina-se Rua Carlos Zazzini, a Rua 11, do loteamento fechado denominado Portal da Serra. Em deliberação, aprovado a Comissão de Justiça e Redação. Projeto de lei número 26, subscrito pelo vereador Dr. José Eduardo. Odair Perinoto, João Moreto, Vic, professor Acan, João Anselmo. Sebastião Neres. Moções. Moção número 39 de 2019, de autoria do vereador Gerson Araújo. Encaminha a moção de congratulações à primeira Companhia de Polícia Militar da cidade de São João da Boa Vista, por ter, no ano de 2018, desempenho as missões a elas atribuídas com notável responsabilidade e profissionalismo. Em deliberação, aprovada, oficie-se, moção 39, subscrita pelo vereador Odair Perinoto, Claudinei Damalho, João Moreto, Arquivic, Antoniola, Claudinho, professor Acan, João Anselmo, doutor Eduardo, Patrícia Magalhães. Sebastião Neres. Requerimentos. Requerimento 187 de 2019, de autoria de todos os vereadores da Casa. Solicita ao Executivo estudos para asfaltar 200 metros de acostamento da estrada da Serra Paulista. Em deliberação, aprovado, oficie-se. Requerimento 188 de 2019, de autoria da vereadora Maria Cândida Oliveira Costa. Solicita informações ao Executivo sobre a aplicação dos recursos do programa Brasil Carinhoso. Em deliberação, aprovado, oficie-se. Requerimento 189 de 2019, de autoria do vereador Leonildo Chaves Júnior, solicita a retirada do voto que concedeu a medalha de mérito cívico ao senhor José Luiz Pereira, bem como a suspensão da concessão da medalha ao homenageado. Em deliberação, aprovado, a mesa da Câmara Municipal para conhecimento e providências. Requerimento 190 de 2019, de autoria do vereador Antônio Aparecido da Silva Tite, solicita ao Executivo a possibilidade de implementação de período integral na EMEB José Inácio Diniz, do bairro Alegre. Em deliberação, aprovado, oficie-se. Requerimento 190, subscrito pelo vereador Odair Perinoto, Claudinei Damalho, Sebastião Neres, João Moreto, professor Acan, Patrícia Magalhães, doutor Zé Eduardo, João Anselmo. Requerimento 191 de 2019, de autoria do vereador Leonildo Chaves Júnior, solicita a Unifar informações sobre a empresa contratada para a prestação de serviços de segurança privada. Em deliberação, aprovado, oficie-se. Requerimento 192 de 2019, de autoria do vereador Leonildo Chaves Júnior, solicita à mesa da Câmara Municipal justificativa para a não votação do projeto de resolução número 6 de 2019. Em deliberação. Deliberação, senhor presidente. Em deliberação, vereador Gerson Araújo. Meu voto é contra o requerimento 192. Em deliberação, senhor presidente. Em deliberação, vereador Dr. Chaves. Senhor presidente, eu gostaria que fosse nomeado um relator especial, pois o projeto de lei de licença número 06/2019 é semelhante ao projeto da vereadora Patrícia Magalhães, e o atestado no qual ela apresentou
É um atestado de afastamento por 9 dias de licença médica. Vou fazer a leitura do atestado. Que no momento apresenta sintomas agudizados de seu transtorno psíquico que a impedem de exercer suas funções laborais. Encontra-se sob tratamento médico psiquiátrico e faz uso de psicofármacos regularmente. Submeta-se à psicoterapia concomitantemente. Sem mais, subscrevo 7 de março de 2019, José Alfredo Jabur. Senhor presidente, questionamento da Comissão de Justiça, da qual a vereadora assinou o ofício encaminhando ao CREMESP, questionando a necessidade do CID. No atestado que ela apresentou não tem CID, e foi aprovado pela esta casa. Caso o atestado emitido em virtude de consulta, é necessário que o mesmo declare data, além dos horários de entrada e saída. Aqui não fala também nada de horário de entrada e saída, que foi aprovado pela Câmara. É possível que o paciente se mantenha afastado de suas funções laborais no período de 1 dia por motivo de consulta médica, sobretudo pela não indicação de horário? Pergunta totalmente, do meu ponto de vista, ridícula, elaborada por quem não sabe o que é saúde. Então, senhor presidente, todos os questionamentos realizados em um atestado não tem em outro. Então, isso é uma imparcialidade. Gostaria que fosse nomeado um relator especial. E também existe um fator interessante, apenas para conhecimento do ponto de vista médico, né? Pacientes em uso de psicotrópico, dependendo de quais drogas, algumas atividades ele não pode realizar. Isso é um fato importante. Então, nesse atestado fornecido à vereadora e aprovado pela casa, não foi questionado absolutamente nada. E desse questionamento feito ao CREMESP, que é a vereadora que recebeu 9 dias de licença médica, não consta nada aqui do que ela pediu num outro atestado, assinado pelo Dr. Sidney Valim. E também uma curiosidade apenas, nesse mesmo período do atestado da vereadora, por motivo de saúde, né, um ente dela estava internado. Então eu gostaria que o senhor deliberasse um relator especial. O que foi me relatado é que a comissão abriu um procedimento de mandar para o CREMESP, esperando a resposta do CREMESP. Então, eu gostaria que a comissão pudesse se manifestar para que a gente possa estar resolvendo essa situação. Por favor. Bom, pela ordem. Em relação ao meu atestado, eu realmente, né, eu acho que o vereador, sendo médico, ele deveria ter a ética de não expor, né? Nós não expusemos o dele e de não expor o meu problema de saúde numa sessão. Mas isso é um problema que vai ser resolvido por mim, né? Por uma medida que eu vou intentar a esse respeito. No meu primeiro atestado, porque meu afastamento foi de 15 dias e consta o CID da doença, o atestado está aqui na casa. E depois, eu mesmo pedi, né, eu me senti melhor, eu já estava fazendo uso de medicamento há um tempo, e pedi para reduzir para 9 dias, então consta o atestado com o CID da doença, no meu caso. E é um atestado de afastamento em razão de doença. Então, isso não houve questionamento, o atestado de 15 dias está aí com o CID, e eu pedi para reduzir, que eu quis voltar antes. Eu faço uso de medicação já há algum tempo, e não tenho por que esconder, né? Depressão é uma doença difícil, mas eu entendo que o colega feriu a ética ao expor o meu problema aqui, né? Não tenho problema nenhum e faço uso da medicação, não tenho problema nenhum em provar isso. Em relação ao atestado do colega, foi um atestado em que não especifica a doença e fala uma consulta, que ele passou por uma consulta. E não diz a patologia e nem a necessidade do afastamento, diferente do meu atestado, que justifica o porquê que eu não pude vir inicialmente 15 dias, e eu me antecipei e voltei antes até do atestado e pedi para reduzir o período do afastamento. Por essa razão, pelo atestado do colega não indicar,
e jamais a gente exporia aqui, né, como ele fez, né, e por isso foi solicitada essas explicações. Tá? Eu estou aberto, não tenho problema nenhum em saber, acho antiético, mas, infelizmente, eu tenho esse problema de saúde, né, já há algum tempo, e se agravou, é claro, com o problema que eu estava enfrentando. É óbvio que a depressão agrava na situação que vocês sabem que eu vivi e que eu exigiria, né, que eu esperaria solidariedade e não uma exposição. Mostra bem quem é o vereador que fez essa exposição aqui na casa. Mostra bem a índole dele. Senhor presidente, Pela ordem, vereador. Na realidade, a exposição da doença, quem fez foi a própria colega, pois no atestado não tem CID, o atestado não fala de qual doença, é o motivo do afastamento, e todos os questionamentos realizados no meu atestado também não constam no dela. Se ela apresentou um primeiro atestado de 15 dias e posteriormente tirou, o que tem validade é o de 9 dias, é o que está aqui. Não foi citada a doença que ela tem, nem pelo seu médico. Não foi citado. Aqui não cita qual doença que é. Se alguém cita a doença aqui, foi a própria vereadora que citou a doença. E no meu atestado, senhor presidente, está bem claro aqui. Senhor presidente, eu gostaria que, se possível, suspendesse o trabalho uns 5 minutos para a gente poder... No meu atestado está bem claro aqui o afastamento do dia todo. Só se alguém foi cego para não ler o que está escrito aqui. Correto? Então, o mesmo questionamento de um tem que ser feito para o outro. E não foi feito. E quem expôs a doença da própria foi ela. Eu vou colocar em deliberação, não, como já está em deliberação, eu vou colocar em votação o requerimento 192. Quem for favorável para esperar o requerimento, né, para esperar a resposta do CREMESP. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, né? Peço suspensão dos trabalhos por 5 minutos. Suspender os trabalhos por 5 minutos. É lógico que tem que dar entrada. Como é que não vai dar entrada no documento? Que isso? Ah, para. Que isso? Senhor presidente, olha o documento. Solicito à mesa justificativa para não votação da resolução. Certo? Eu apenas coloquei o motivo, pois os dois atestados são praticamente iguais, o questionamento de um tinha que servir para o outro e não foi feito. E o questionamento foi assinado pela própria vereadora que foi beneficiada com 9 dias de atestado. É a mesma. Você viu? Porque não tem outra. Isso aqui. Olha isso aqui. Olha os questionamentos. CIT. Aqui não tem. Correto? Horário de entrada e saída. Aqui tem horário de entrada e saída? Não tem. Não tem horário de entrada e saída.
pode ser afastado. Então, aí, sem indicação do horário, o horário é da consulta, não tem que ter horário. Eles não têm a menor noção disso. Qual que é a diferença de um atestado? Cadê o outro? Cadê o outro? Esse atestado aqui é assinado por Dr. Sidney. Dia 22, motivo de consulta, deverá afastar o dia todo. É isso. Qual que é a diferença do um para o outro? Onde tem horário? Onde tem horário aqui? Cadê essas perguntas aqui? Onde você me responde elas aqui? Responde elas aqui para mim. E dá a resposta delas. Quero a resposta delas. De todas. Nenhuma. Cadê a resposta? Hã? Cadê a resposta? Tem? Isso aqui se responde aqui? Para que questionar um de uma maneira e outro de outra? Imparcialidade? Ou por fazer parte da comissão? Eu gosto de óleo.
Reabertos os trabalhos, solicito ao senhor primeiro secretário que proceda a verificação dos vereadores presentes. Está presente o vereador Sebastião Neres, Claudinei Damalho, João Moreto, Dr. Chaves, Claudinho, professor Acan, João Anselmo, Dr. Zé Eduardo, Tite, Patrícia Magalhães, Runa Baonda, Vicky, Gerson Araújo, Bira e Odair Perinoto. Feita a verificação, havendo o número legal e regimental, coloco em deliberação o requerimento 192 de 2019. Em deliberação, aprovado a mesa da Câmara Municipal para conhecimentos e providências. Quanto ao relator especial, eu vou esperar a comissão, a resposta do CREMESP, e aí a gente espera mais essa semana para a gente ver o que a comissão nos faça. Senhor presidente. Sim, pela ordem, vereador Chaves. Eu gostaria que o senhor também, então, encaminhasse, já que está na mesa, o atestado
apresentado pela vereadora Patrícia, datado do dia 7 de março, com as mesmas perguntas. Tá, a mesa da Câmara tomará as providências. Requerimento 193, 2019, de autoria do vereador Jailton Chaves Júnior, solicita à mesa da Câmara Municipal a criação de um grupo multidisciplinar para estudar as causas e propor formas de prevenção dos excessivos suicídios do município. Em deliberação. Em deliberação, senhor presidente. Em deliberação, vereador Leonildo Chaves. Esse requerimento eu fiz em virtude do alto índice de suicídios que está existindo na cidade e está sendo proposto pela população uma concentração no dia 9, às 14 horas, em prol da vida contra o suicídio. Gostaria se a Câmara, de alguma maneira, não sei se isso é possível ou não, né, divulgasse esse evento e que realmente agora nós, que todos participássemos de uma maneira efetiva para realmente criar um grupo multidisciplinar no combate ao suicídio e as suas causas, porque estão comentando muito em redes sociais, principalmente, sobre depressão. A depressão pode ser uma das causas do suicídio, porém, suicídio tem outros fatores, tem droga, enfim. Então, por isso que eu coloco equipe multidisciplinar, né, e solicitaria o apoio à manifestação do dia 9, que será realizado às 14 horas, se eu não me engano, aqui na Praça Coronel Joaquim José. Em deliberação, aprovado a mesa da Câmara Municipal para conhecimento e providências. Requerimento 193, subscrito pelo vereador Rui Nova Onda. Requerimento 194, 2019, de autoria do vereador José Eduardo dos Reis, solicita ao Executivo informações sobre o andamento do projeto de construção da represa. Em deliberação, aprovado, oficie-se. Requerimento 194, subscrito pelo vereador Rui Nova Onda, doutor Chaves. Senhor presidente, quem subscreveu 193 e 194. Requerimento 193, também subscrito pelo vereador Claudinei Damado, 194 também. Indicação. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Rui Nova Onda. Eu gostaria de subscrever a moção também, a 39 de 2019. Moção 39 de 2019, subscrita pelo vereador Rui Nova Onda e Tite. Claudinho. Indicação. Indicação 68 de 2019, de autoria do vereador Antônio Aparecido da Silva, Tite, solicita a construção de calçada no acesso que liga os bairros Jardim Europa e Jardim Novo Horizonte. Ao prefeito municipal para os devidos fins. Gostaria de subscrever, senhor presidente. Indicação 68, subscrita pelo vereador Odair Perinoto, Claudinei Damado, João Moreto, doutor Chaves, Claudinho, professor Acan, João Anselmo, doutor Zé Eduardo, Patrícia Magalhães, Rui Nova Onda. E Sebastião Neres. Eu vou pedir ao primeiro secretário que leia um ofício que chegou. O doutor Chaves fez falou a respeito da caminhada, do encontro que vai ter dia 9. Chegou um ofício para a gente aí também. Então peço para o primeiro secretário que faça a leitura, por favor. Começa aqui as saudações. Saudações. Ao cumprimento, nós, cordial e respeitosamente, vimos por meio deste expor e em seguida solicitar. É muito triste as pessoas que estão tirando sua própria vida, e a depressão e o suicídio são ainda um tabu muito grande em nossa sociedade. Mas não podemos nos calar. Se faz necessário falar, dialogar, ajudar, abraçar e apoiar essas pessoas. A depressão e o suicídio são casos de saúde pública e de intervenção por meio de políticas públicas psicossociais com profissionais capacitados. Realizaremos uma passeata de valorização à vida, prevenção à pós-venção ao suicídio agora no domingo 9 de junho na Praça Joaquim José às 14 horas com participação de psicólogos
médicos e a população. Vimos, por meio desse, convidar a nossa igreja, Câmara dos Vereadores. Igreja. Câmara dos Vereadores. Igreja, Câmara dos Vereadores, pois é de extrema importância que os legisladores do nosso município estejam presentes e se manifestem. Sem mais, para o devido momento, agradeço desde já e aguardo ansioso seu breve retorno. GOF. AGF, Associação e Grupo Quatro Estações Brasil. Ofícios do expediente. Ofício número 81 de 2019, da Câmara Municipal de Pirassununga, encaminha o requerimento do número 222 de 2019, de autoria do vereador Jefferson Ricardo do Couto, aprovado na sessão ordinária do dia 13 de maio de 2019. À disposição dos vereadores. Convites. Convite número 58 de 2019, do Teatro Municipal de São João da Boa Vista. Convida para a programação especial do dia 31 de maio e do mês de junho de 2019. À disposição dos vereadores. Esgotados os documentos constantes do expediente desta sessão, a seguir passo a sessão para a parte destinada ao uso da palavra no pequeno expediente. Pequeno expediente. Iniciando o pequeno expediente, solicito ao senhor secretário que proceda à chamada de inscritos no pequeno expediente. Ao vereador inscrito? Nenhum vereador inscrito, senhor presidente. Esgotado o tempo, declaro o mesmo por encerrado, passando a sessão para a parte destinada ao grande expediente. Grande expediente. Tribuna livre. Iniciando o grande expediente, solicito ao senhor secretário que proceda à verificação de inscrições para o uso da tribuna livre nesta noite. Em primeiro lugar, está inscrito para fazer o uso da tribuna livre o munícipe Moacir Osmanstroni, que discorrerá sobre a temática contra as drogas. Moacir, boa noite. Muito obrigado pela presença em nossa casa. Você terá 7 minutos para explanar. Fique à vontade. Obrigado, presidente. Obrigado a todos. Uma boa noite a todos. Quero dizer que é uma satisfação muito grande estar aqui na frente de todos vocês, mentes brilhantes, e é por isso que eu me faço presente aqui nessa noite. Meu nome é Moacir, eu sou pai do Vitor, que no último dia 5 foi responsável por aquela tragédia com minha ex-mulher, que era minha grande amiga, a Lúcia, e o que levou meu filho a cometer aquela tragédia não foi o instinto dele, mas sim aquilo que ele estava usando, que é a cocaína, que ele é viciado há mais de 7 anos. E a história do Vitor já passou por diversas clínicas. O Dr. Chaves muitas vezes atendeu a minha ex-mulher, a Lúcia, juntamente com o Vitor. Internações foram diversas. Enfim, tentamos tudo que foi possível para tirar ele desse caminho, mas jamais imaginamos que poderia acontecer tal tragédia em São João da Boa Vista, incluindo meu filho Vitor. Eu trabalho já no FRIMAID, no Congresso de Combate às Drogas, que é o maior do mundo, realizado aqui no Brasil, envolvendo sempre 40 a 42 países. Sou mestre de cerimônias do evento, lá a gente escuta depoimentos diversos, são 42 países, a última edição foram 41 países, diversos de autoridades, enfim, todas as estatísticas são jogadas na mesa, e eu, como mestre de cerimônias, acabo escutando, convivendo durante 5 dias por ano com isso, e não pensei jamais que isso fosse acontecer embaixo do meu nariz, diante da minha porta. E aconteceu, então eu senti na pele o que é estar diante de um painel debatendo drogas e dizendo que um filho mata o pai, que um filho mata a mãe, por causa de R$30, R$40, R$50, o que for, para comprar um pino de cocaína.
O Vitor, no sábado, 6 da tarde, a hora que ele começou a consumir, presidente, até na hora da fatalidade, meio-dia e pouco, eu calculei ali 25 pinos consumidos pelo Vitor. 21, desculpa. 21. E assim, ó, quem cheira cocaína, eu nunca me envolvi com droga, nem com maconha, nem com cocaína. Mas, devido aos congressos, passei a saber muito sobre isso. Após você ingerir a coca, depois de 180 segundos, ela já dá o efeito. E depois, dura aí de 40 a 45 minutos, de acordo com o organismo da pessoa. Se a gente calcular, a cada 4 horas, o Vitor foi pegar 5 pinos de cocaína. Se a gente fizer bem as contas aí. E pelos cálculos de grana e tudo mais, eu calculei de 21 a 22 pinos de cocaína foi a ingestão do Vitor, a hora que ele cometeu a tragédia com a mãe. O que eu quero dizer com isso? Eu estou aqui não para falar do Vitor, para falar sobre um problema muito sério, que é a facilidade, que eu gostaria de colocar na cabeça dos senhores vereadores, senhoras e senhores vereadores, essa facilidade na qual ele foi 21 vezes na biqueira, em 3 lugares diferentes, 21 vezes, porque ele sabia se ele pegasse 2 pinos ou 3 pinos e a polícia o pegasse, ele poderia responder por tráfico, sei lá o quê. Na cabecinha dele, ele pensou, cada vez que eu vou lá, eu pego um pino. Rodo de carro 40 minutos, volto e pego outro pino. Então, ele teve 21 idas a 3 lugares da biqueira. Eu não vou citar aqui jamais, não sou doido de citar aqui os nomes e os locais, mas todo mundo sabe. O que eu quero dizer com isso? Olha a facilidade, das 6 da tarde até meio-dia são 18 horas. Ele foi 21 vezes pegar drogas. Não foi barrado nenhuma vez. Conseguiu pegar as 21 vezes com a maior facilidade. Então, o que eu quero propor para os senhores aqui é que a gente tem que trocar essa palavra facilidade pela palavra dificuldade. O que eu acho que deveria ser feito aqui na Casa das Leis é os senhores e senhoras pensarem sobre uma lei, tirando de uma zona azul, de uma zona verde, que fosse obrigatório uma verba para se combater as drogas. Eu penso isso, uma coisa de lei, porque se não for lei, ninguém vai respeitar isso aí. Porque existe uma organização aqui fora de combate às drogas, mas não é lei, não é eficiente. A gente sabe que são boas pessoas, boa vontade, mas não é o suficiente. A minha sugestão aqui, a minha vinda para essa casa, é dizer que se tornasse alguma coisa em lei. Eu tive semana passada em São Paulo, no Triângulo Histórico de São Paulo, do lado da Praça da Sé, estão formando ali uma organização, são 20 e poucas ruas, que eles estão sugerindo, através de um benefício da Prefeitura Municipal, colocaram câmeras nas principais ruas que ligam o Triângulo Histórico de São Paulo. Com isso, eles têm total monitoramento sobre o Triângulo Histórico de São Paulo, que envolve 1.200.000 pessoas por mês. A minha sugestão, se tivesse um dinheiro para isso, se tivesse uma lei obrigando que fosse investido no combate, não falo de combater o traficante, porque se tirar um, vem 3 em cena. Não adianta, que não é isso. Mas trocar facilidade pela dificuldade, talvez com a instalação de câmeras nas principais ruas que ligam os bairros, eu estou falando dos bairros onde existem as biqueiras, entendeu? A gente teria um monitoramento. O Vitor passou 21 vezes na mesma rua. Se tivesse um sistema de câmera nessas ruas que ligam, se pegar um Santo Antônio, são poucas ruas que ligam, que dá para acesso a Santo Antônio. Totalmente seria viável isso aí num circuito de vídeo, você saber, pô, tem um carro que foi 21 vezes no mesmo lugar, gente. Não está certo isso aí, não é motorista de Uber, não é motorista de táxi, porque ele faz 21 vezes o mesmo trajeto. Então, ou seja, eu acho que seria uma das alternativas. Vocês desculpem a minha emoção, quando eu pedi para fazer uso da palavra aqui, não é para falar do Vitor, não é para falar de mim. Eu estou muito bem amparado espiritualmente, eu estou muito bem amparado por Deus nesse momento. O que eu quero dizer é que o caso do Vitor foi o primeiro, mas quem que me garante que vai ser o último? Se a gente continuar fazendo vista grossa, a gente continuar pensando em outras coisas e falar, pô, para combater as drogas é fácil, é só a gente montar uma organização aqui e palestrar e falar que droga faz mal. Todo mundo sabe que droga faz mal, mas para quem é adicto, sabe que a droga é deliciosa. Eu estou nos congressos, todas as vezes que eu internei o Vitor, eu participei, fiz questão de participar de todas as palestras, do convívio com o adicto mesmo. E eles não querem sair dessa. Ou seja, eles não querem, a gente está combatendo contra, é um vício. Então, o que eu venho aqui nessa casa, aqui, clamar para os senhores, em nome de muitos pais aqui,
é que seja feita alguma... Senhor, seu tempo esgotou, eu vou dar mais 2 minutos para você concluir. Muito agradecido, presidente. Então, o que eu vim aqui é clamar para os senhores que alguma coisa seja feita em prol de se criar uma lei de combater as drogas. A minha sugestão seria talvez um vídeo monitoramento nas ruas que ligam esses bairros, onde nós sabemos, é notório isso aí, que existem os pontos, as biqueiras, o ponto de distribuição. Eu gostaria de falar isso, senhor presidente. Eu agradeço muito a atenção dos senhores, encaro isso mais, não só como um desabafo, mas como uma solicitação, um clamor de todos os pais e mães que têm os filhos adictos. Não é fácil, não está sendo fácil nada para a gente. Infelizmente, minha ex-mulher não está aqui para poder também fazer parte dessa luta, ela faz parte como vítima, e o Vitor, mais do que todos, está como vítima também, porque ele não é bandido, nunca agrediu nada, e simplesmente pelo excesso de cocaína, acabou tendo esse surto, e acabou fazendo essa tragédia. Então, eu gostaria que os senhores entendessem o meu lado, entendessem o lado de todo pai, toda mãe que tem um filho adicto. Eu gostaria que os senhores pensassem muito nisso que eu estou dizendo aqui. Facilidade. Hoje nós encontramos facilidade, senhor presidente. Eu gostaria de ser trocado a facilidade pela dificuldade. O dia que isso acontecer em São João da Boa Vista, eu vou ter muito orgulho de ter vindo nessa casa aqui e ter contribuído com palavras trêmulas, mas sinceras do coração de um pai que acabou de perder uma ex-mulher e está vendo um filho em Tirapina, e toda visita é um sofrimento incrível. Então, muito obrigado a todos vocês pela oportunidade, e de coração eu gostaria que os senhores pensassem um pouquinho mais sobre facilidade e dificuldade. Obrigado, viu, gente? Obrigado. Eu vou suspender os trabalhos, que o vereador Sebastião Neres quer falar alguma coisa, e para poder ter esse debate tem que suspender. Vou suspender o trabalho por 3 minutos. Uma boa noite a todos. Eu gostaria de confirmar o que ele está dizendo, e eu sempre tive na minha cabeça, na minha mente, que nós, no mundo todo, se é que existe guerra, o mundo perdeu para as drogas. Nós perdemos. E eu falo com muita base, até porque eu também tenho um filho, né, que foi para as drogas, e a gente teve que interná-lo. E eu me lembro que eu tenho 73 anos, viu, gente? 73 anos. Eu fui fazer faculdade depois dos 60 anos, né, pensando em um dia chegar na Câmara Municipal. E justamente quando eu estava no 2º ano, eu descobri que o meu filho estava nas drogas. Foi um sentimento profundo. Saber que nunca entrou um copo de cerveja na minha casa, nunca entrou um maço de cigarro, e aquele pai com 60 e tantos anos ali tentando fazer uma faculdade, e o filho indo para as drogas. Aí a gente teve que internar, a gente conseguiu internar no Projeto Fênix, e ele ficou lá durante 6 meses, e graças a Deus ele teve uma resposta boa, ele aceitou, fez o tratamento, e hoje ele é casado, tem a sua casa própria, filhos, e me lembro quando eu, na faculdade, eu resolvi fazer o TCC sobre dependência química, que eu já até passei aqui na Câmara, que chama Resgate. Eu me lembro que foi difícil convencer os jovens a participar comigo desse trabalho, do TCC, porque os jovens não aceitam, às vezes, muitas coisas nesse sentido. E aí a gente fez, inclusive a TV Cultura já passou várias vezes esse trabalho para o Brasil inteiro, esse trabalho que a gente fez. A gente visitou o Projeto Fênix, entrevistamos os adictos, né, que são os viciados, estão lá, entrevistamos os pais, mãe, as autoridades, todas. E eu tenho na minha mente, e eu até já quis trazer para a Câmara, uma ideia em que as escolas tivessem uma disciplina, desde garoto, valendo nota sobre as drogas, para que o garoto, desde novo, já comece a ler e aprender o que é a droga. Ela é composta do quê? O que faz? O que acontece? Para que esses garotos venham se vacinar contra a droga.
Porque analisa bem o sentimento de cada pai, de cada mãe, esse senhor que está falando aqui, esse que ele está passando. Analisa bem. Você, 2 horas da madrugada, o seu filho não chega, 2 horas da matina, e você não sabe onde que ele está. E nesse exato momento que nós estamos falando aqui, quantos pais e quantas mães já estão esperando... Você esgotou, vou te dar 1 minuto para você fazer as considerações finais. Obrigado. Quantos pais e quantas mães já estão esperando e curiosos para saber onde estão seus filhos? Então, realmente, nós precisamos fazer alguma coisa, porque existe a lei da oferta e da procura. Se não tivesse a procura, não tinha oferta. Se não tivesse a procura, não teríamos traficantes. Então, o problema, nós temos que procurar os jovens, tudo, e fazer um trabalho. Mas isso é um trabalho aí no Brasil inteiro e no mundo. Então, é isso que eu queria expor aqui. Muito obrigado. Patrícia. Moacir, minha solidariedade a você. Obrigado. Essa semana eu tenho marcado com o prefeito, existe um projeto, né, tramitando no Congresso sobre o combate, né, às drogas e, inclusive, a valorização das comunidades terapêuticas, como é o caso do Projeto Fênix. A droga é uma coisa que ninguém quer falar, né, todo mundo sabe que tem, todo mundo sofre com isso, tem alguém próximo, mas as pessoas não falam. Então, o problema por não falar é que ela é atrativa para o jovem, porque ninguém fala o contrário, né? Não se tem uma política, não se fala, não se explica. Como você mesmo falou, ela dá o prazer, por isso que não adianta falar que é ruim, porque eles vão experimentar e vão achar que não é. Então, a gente precisa começar a falar e ter realmente uma política que não só incentive as comunidades terapêuticas que ajudam na recuperação, como que conscientize do mal, como foi a política antitabagismo que a gente teve aqui, né, há uns anos, acho que 20 anos, e ela surtiu um real resultado, né, porque as pessoas realmente pararam de fumar, muita gente para de fumar, hoje o cigarro foi positiva a campanha e as medidas que foram tomadas, e contra as drogas ninguém fala. Então, essa semana a gente vai ter essa reunião com o Vanderlei. O Marcel me pediu, eu sou voluntária no projeto já há muitos anos, e para efetivamente vou levar também isso que você está colocando, tá? E dizer que a gente, todos nós estamos juntos e a dor não é só sua, a dor é de todos nós. Sim. Viu? Vereador Vic. Bom, eu queria também aqui manifestar minha solidariedade com o Moacir e dizer a vocês que nessa luta do Moacir eu tenho acompanhado de perto. E até, infelizmente, na véspera dessa tragédia, nós tivemos o dia todo junto com o Vitor. Tivemos uma casa, a gente fazendo um almoço de família, junto com o Vitor, com o Moacir, e eu sou testemunha da luta do Moacir com esse menino. Um menino profissional, comissário de bordo da TAM, né, uma profissão que muitos almejam. Ele, em plena profissão, no auge da sua profissão, né, eu acompanhei algumas vezes o Moacir já, com algum surto que ele teve lá em São Paulo. A gente passamos semanas procurando ele em São Paulo, né, e ele fora da droga, era como outro menino que a gente conhece aí, são meninos bondosos, ninguém nunca agrediu ninguém. O que é a droga, né? Então eu sei essa luta que o Moacir teve com esse menino, de acompanhar, de procurar fazer de tudo, internação, a TAM internou ele 2 vezes, né, Moacir? 2 vezes a TAM internou ele em clínicas em São Paulo, clínicas excelentes, né? Infelizmente a droga não escolhe nem sexo e nem poder aquisitivo, infelizmente. Então, essa luta que o Moacir, realmente, esse testemunho que o Moacir está dando aqui hoje, um testemunho de coragem, né, de dor, é muito importante que nós, vereadores, que realmente temos a oportunidade de poder
fazer projetos, leis, é importante que a gente pense realmente em fazer alguma coisa, né, para esse mal que hoje assombra todo mundo. Não é só São João, Brasil, é o mundo todo. Então, eu acredito que esse testemunho do Moacir hoje aqui vai, sem dúvida, acalentar nós, aqui, vereadores, junto às autoridades, para poder buscar realmente alguma campanha, alguma forma, como a Patrícia já disse também, de a gente poder realmente combater esse mal que está assolando todo mundo. Vereador Dr. Chaves. Moacir, boa noite. Boa noite. Eu, na realidade, só gostaria de prestar minha solidariedade a você. Sei da luta sua e da Lúcia, pois acompanhei, acho que desde o início, né? E, na realidade, tive até a oportunidade de atender o Vitor em crises. Nunca vi o Vitor agressivo, nunca vi o Vitor erguer a voz sequer para a Lúcia ou sequer para você. Eu acho que o que realmente aconteceu é o que você falou. É esse consumo excessivo que acabou trazendo um surto e ele tomou essa atitude. Mas eu acho que você está de parabéns de comparecer aqui. Ergue a cabeça. Você fez tudo o que podia fazer por ele. Você e a Lúcia. Eu sou prova disso. E parabéns por estar aqui. Se precisar de alguma coisa, eu estou à disposição. Como sempre tive, tá bom? Obrigado, doutor. Moacir, gostaria de agradecer demais a presença, né? Nós gostaríamos de agradecer demais. Obrigado. Parabéns por essa sua coragem. Obrigado, acho que mostrou que realmente você está amparado na palavra de Deus. Eu acho que só Ele que nesse momento pode te dar essa força, porque eu, quando soube, fiquei imaginando essa situação. E o Vitor também, porque não deve estar sendo nada fácil para ele também. Então nós ficamos muito felizes. Eu acho que é um debate muito importante para essa casa. E com certeza, já a respeito desses suicídios e das drogas, eu acho que são os debates que essa casa estará empenhada em poder ajudar a população. Obrigado, muito obrigado, viu? Obrigado, viu? Obrigado, pessoal. Obrigado, viu? Obrigado. Reabertos os trabalhos, solicito ao senhor primeiro secretário que proceda a verificação dos senhores vereadores presentes. Está presente todos os vereadores da última chamada, com exceção ao vereador Tite e Gerson Araújo. Feita a verificação, havendo o nome legal, dou continuidade na sessão. Em segundo lugar, está inscrito para fazer o uso da tribuna livre o munícipe Fabrício Daniel de Souza, que discorrerá sobre o plano diretor. Boa noite, pastor. Boa noite, pastor. Muito obrigado pela presença em nossa casa. O senhor tem 7 minutos para discorrer sobre o tema. Amém. Boa noite a todos. Quero cumprimentar aqui o presidente Bira, os integrantes da mesa, todos os senhores e senhoras vereadores. É uma alegria enorme poder estar aqui com vocês e poder participar um pouco com vocês daquilo que interessa de verdade para a nossa cidade. Eu sou pastor da Igreja Brasil para Cristo, uma igreja que completou 47 anos aqui na cidade de São João da Boa Vista. E hoje também estou presidente da associação e conselho de pastores da cidade, com representação aqui de hoje 17 denominações, dezenas de pastores e obreiros e milhares de membros. Uma comunidade hoje muito forte, muito unida, e hoje, graças a Deus, uma comunidade com representantes preocupados com o andamento da cidade e com aquilo que acontece na cidade. Por alguns anos, as igrejas acabaram ficando um pouco dispersas, acabaram ficando alheias às decisões, mas Deus nos dá a oportunidade hoje de nós, através da nossa unidade, contribuirmos para que São João seja uma cidade cada vez melhor para se viver. E diante das discussões que
estão acontecendo desde 2014. A igreja não pode ficar fora também dessa discussão. E amanhã vai ter audiência pública aqui, nós estaremos novamente aqui para juntos falarmos sobre o plano diretor. E antes de tudo, eu quero parabenizar aqui todo o trabalho que foi feito dentro desse projeto, os conselhos, as ONGs que trabalharam para que esse projeto chegasse até aqui. Mas em análise e conhecendo de fato as pessoas que precisam, nós entendemos que a redução do perímetro urbano não é um bom negócio para a cidade de São João da Boa Vista, né? Nós entendemos que a redução do perímetro vai travar a cidade, vai travar a economia da cidade e principalmente vai impedir com que as pessoas que realmente precisam consigam ter a sua moradia, consigam ter dignidade. E em reunião com o Conselho de Pastores, nós estávamos ali, o que nós vamos falar? O que dizer? Qual vai ser a posição da Associação de Pastores? E nós entendemos que nós temos que cumprir aquilo que a Palavra de Deus ensina e aquilo que nós vivemos e ensinamos às pessoas. E a Palavra de Deus diz assim: cuidem dos pobres e dos necessitados. É isso que Deus quer. Cuidar dos órfãos, das viúvas, ter voz para cuidar dessas pessoas. E não apenas olharmos para interesses, olharmos para as coisas econômicas, mas principalmente olharmos para aqueles que estão ali de fato e de direito. Então eu quero exaltar aqui o trabalho muito bem feito, mas nós entendemos, porque nós trabalhamos diretamente com o povo, de que o que eles querem é ter dignidade, e eles querem ter uma moradia honrada para viver. Não é? E dentro desse plano, e vocês vão ouvir muito, todo mundo já ouviu, eu tive a oportunidade de participar de 5 reuniões desse trabalho do plano diretor, em audiências públicas, e nós entendemos que a cidade de São João ela é carente, e hoje nós estivemos no setor de habitação, existem 4.783 famílias esperando a sua moradia. Não é? Quase 5.000 famílias esperando a dignidade de ter onde morar. Não é? E aí nós vemos dentro do projeto que foi apresentado aqui, a questão, vamos reduzir, vamos usar os terrenos disponíveis na área que já tem na cidade. Isso é utopia. Nunca vai acontecer. Nós tivemos uma reunião do plano, desse plano, uma audiência pública lá no Lions. Eu acho que eu estava novo aqui na cidade, a única que eu lembro que estava lá, eu imagino que tinha mais, era o vereador Tite. Eu lembro dele lá. E quando foi aventado, por exemplo, as EIs ali, naquela região, Bairro Alegre, perto do Morro Azul, Jardim do Lago, os moradores ali se levantaram, não, nós não aceitamos aqui, nós não queremos aqui. Vamos verticalizar, vamos fazer. Esses tempos atrás nós tínhamos uma ONG, uma das mesmas que assina aqui esse plano diretor que foi entregue para vocês, reclamando dos outdoors que tem ali na Avenida Oscar Pirajá, porque tira a visibilidade da serra. Vai ser possível construir prédios ali naquela região? Não vai. Não é? Então nós temos que entender, né, e olhar para as pessoas, né, que deram a oportunidade para vocês de estarem aqui. Né? Não foi o empresário, não foi o dinheiro, não foi as ONGs, não foram os conselhos que colocou vocês aqui, mas foi o povo. Não é? Se nós perguntarmos para os moradores do Resedás, por exemplo, nós temos diversos membros que moram ali, naquela região. Você quer sair daqui? Mas tem dificuldade de locomoção, tem dificuldade. Você quer ir embora daqui e voltar para onde você estava? Pode perguntar de verdade, para aqueles que moram lá de verdade, eles não querem perder essa dignidade. Né? Então nós estamos aqui para deixar a nossa posição e a
a sociedade evangélica, a comunidade evangélica de São João está muito forte, né? E o nosso posicionamento é que a palavra de Deus seja cumprida. Cuidem dos órfãos e dos necessitados, não é? Cuidar daqueles que precisam de verdade. Há políticas maravilhosas para serem feitas. Não pede o plano de diretor de continuar a redução, não é necessária, porque... Pastor, eu vou dar 2 minutos para o senhor terminar, por favor. Obrigado, Bia. Porque é necessário políticas boas para organizar esse crescimento. Não é? Havia, eu não sei se existe aqui essa lei, vai ser discutida ainda, mas de que o loteamento deveria passar pelos conselhos, passar pela Câmara, para que houvesse essa autorização, para que os dispositivos necessários fossem colocados em prática. Mas houve o que? As pessoas, os envolvidos, burlando essa condição e os loteamentos crescendo. Então, há necessidade, sim, de crescimento na cidade, crescer, sim, o distrito industrial, é necessário ao extremo de que a cidade tenha empregos, para que aí, sim, a cidade possa viver bem. Não é? Então, essa limitação, nós entendemos, e a nossa palavra como Conselho de Pastores, Associação de Pastores, é de que o perímetro urbano ele deve ser mantido como está. Não é? Então, que haja ordem apenas na questão de distribuição e na questão de concessão desses loteamentos. Então, eu gostaria de agradecer aqui, presidente, por essa oportunidade, né, e pedir para vocês. Não é? Eu quero só deixar aqui, eu marquei aqui, porque pastor, sem falar um texto bíblico, não dá certo. Né? Provérbios 31, versículo 9. Não é? O Estado é laico, mas nós não somos. Não é? Eu imagino que a grande maioria aqui não é. Não é? Cada um com a sua religião, cada um com a sua crença. Não é? E eu quero deixar aqui Provérbios 31, 9 diz assim: abre a tua boca, julga retamente e faze justiça aos pobres e aos necessitados. Essa é a vontade de Deus. Tá bom? Muito obrigado, gente. Deus abençoe. Vou suspender os trabalhos por 3 minutos. Pastor, eu gostaria de parabenizar o senhor pela fala. Eu também tenho o mesmo pensamento que o senhor. Eu acho que a redução do perímetro, construir vertical, dentro de alguns anos, nós corremos o risco de ter favela em São João da Boa Vista, e dentro de alguns anos, os necessitados, nós não vamos ter aonde construir moradias para essas pessoas. As palavras do senhor foram sábias, e eu gostaria de parabenizar, e eu concordo plenamente com o senhor. Não apenas acho que manter, talvez até aumentar esse perímetro urbano. Porque esse plano diretor são por vários anos. Então nós temos que fazer uma projeção para daqui 30 anos e não para o dia atual. Hoje o senhor citou um número que eu não me recordo de cabeça, 4.000 e poucas... 783. 4.783 famílias. E daqui 30 anos? Aonde nós vamos colocar essas famílias? Aonde nós vamos dar decência para essas pessoas viverem bem? Porque todo mundo quer a sua casinha. Não importa que seja lá no Resedaz, como o senhor citou, ninguém vai querer sair de lá. Eu gostaria de agradecer a sua presença e o senhor está de parabéns. Obrigado. Eu que agradeço. Pastor, mais alguém? Pastor, muito obrigado pela presença. É sempre importante pessoas virem passar à vontade o que a população tem falado, para que os vereadores possam estar votando o que é melhor para a população de São João. Muito obrigado. Amém. Eu agradeço, gente. Boa noite. Obrigado. Reaberto os trabalhos, solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à verificação dos senhores vereadores presentes. Está presente todos os vereadores da casa, com exceção da Sebastião Neres e Gerson Araújo. Feita a verificação, havendo o número legal, dou procedimento à sessão. Não havendo mais inscritos, solicito... Não, agora vem... Palavra livre. Iniciando a palavra livre pelos senhores vereadores, solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à chamada dos vereadores inscritos a ocupar a tribuna nessa noite.
Primeira vereadora é a Patrícia Magalhães. Boa noite a todos os presentes. Eu venho ocupar a tribuna para fazer uma homenagem à memória do seu Jorge, que faleceu ontem, Jorge Nicolau José. Acho que a maioria das pessoas conhecem. O seu Jorge foi o proprietário do Bar Canecão, ali na avenida, e eu, né, nutria da amizade da família e gostaria que a casa, né, a gente pensasse em uma homenagem para ele. O seu Jorge foi uma pessoa extremamente querida por todos e é um personagem de São João, né? Todas as pessoas conhecem e sabem do carinho e da importância dele para a sociedade, para o comércio e como um ser humano maravilhoso que ele foi. Tanto ele quanto a família. Por isso eu venho aqui para que a Câmara pense, né, nessa homenagem e dizer que foi uma pessoa que só cultivou o bem e por isso ele deixa um legado de amor com a passagem dele nesse momento. Tá? Muito obrigada. Concede a parte? Claro, claro, Vic. Eu gostaria de compartilhar também com Vossa Excelência desse pronunciamento, porque, sem dúvida, o Jorge foi uma pessoa marcante na nossa vida, né? Eu fui um dos frequentadores do bar, lá dele, do Canecão. Inclusive, a gente tinha a equipe do Rei, né? E eu jogava no Rei também. Era jogador do Rei, então geralmente era ali que a gente se reunia, para poder realmente e a forma que era dele, né? Que você não sabia quem era o dono do bar, né? Porque você chegava lá, você não sabia quem era o dono do bar, né? Então você entrava, quer dizer, você servia o café, né? Então eu quero compartilhar com Vossa Excelência da lembrança marcante do Jorge do Bar do Canecão. Obrigada, Vic. Obrigada, Olá, Patrícia. Eu gostaria de fazer coro com a sua fala. O seu Jorge foi uma pessoa muito importante para São João e deixa esse legado de amor que você falou extremamente importante. Eu acho que a casa deveria realmente fazer uma homenagem a ele. Parabéns pela lembrança. Obrigado, viu? Obrigada. Tem mais um vereador inscrito? Não havendo mais inscritos, solicito a recomposição das comissões permanentes. Recomposta as comissões permanentes, suspendo os trabalhos regimentalmente por 15 minutos. Faz 61 anos. Esquece de passar para mim. Reabertos os trabalhos, solicito ao senhor secretário que proceda à verificação da presença dos vereadores. Está presente o vereador Sebastião Neres, Claudinei Damalho, João Morito, P. Chaves, Vicky, professora Can, João Anselmo, Tite, Patrícia Magalhães, Dr. Zé Eduardo, Rui Nabaona, Gerson Araújo, Claudinho, Vira e Odair Pirilotto. Feita a verificação e havendo número legal regimental, passo a sessão para a parte destinada à ordem do dia. Ordem do dia. Iniciando a ordem do dia, coloco em deliberação a ata da 15ª sessão ordinária, realizada no dia 27 de maio de 2019. Em discussão, em votação, aprovada. A ata da 15ª sessão ordinária do dia 27 de maio de 2019. Em seguida, solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura dos documentos em condições de serem apreciados na ordem do dia desta sessão. Documentos em segunda discussão. Projeto de lei número 55 de 2019, do Executivo, revoga a lei número 4.335, de 13 de julho de 2018, que dispõe sobre a doação de uma área de propriedade ao município a P&G Serviços e Representações Industriais Limitada, NE. Parecer favorável à Comissão de Justiça e Redação. Tendo sido aprovado o projeto de lei do Executivo 55 de 2019 em primeira discussão, coloco em segunda discussão o projeto de lei do Executivo 55 de 2019. Em discussão,
Em votação. Aprovado. Aprovado em segunda discussão o projeto de lei do Executivo 55 de 2019. Ao prefeito municipal para os devidos fins. Projeto de lei número 56 de 2019 do Executivo. Revoga a lei número 4.315 de 12 de junho de 2018, que dispõe sobre a doação de uma área de propriedade do município a MVBOL Silveira ME. Parecer favorável à Comissão de Justiça e Redação. Tendo sido aprovado o projeto de lei do Executivo 56 de 2019 em primeira discussão, coloca em segunda discussão o projeto de lei do Executivo 56 de 2019. Em discussão, em votação, aprovado. Aprovado em segunda discussão o projeto de lei do Executivo 56 de 2019. Ao prefeito municipal para os devidos fins. Projeto de lei número 57 de 2019 do Executivo. Revoga a lei número 3.961, de 24 de fevereiro de 2016, que dispõe sobre a denominação da rua Maria Escorsato de Carvalho. Parecer favorável à Comissão de Justiça e Redação. Tendo sido aprovado o projeto de lei do Executivo 57 de 2019 em primeira discussão, coloca em segunda discussão o projeto de lei do Executivo 57 de 2019. Em discussão, em votação, aprovado. Aprovado em segunda discussão o projeto de lei do Executivo 57 de 2019. Ao prefeito municipal para os devidos fins. Esgotados os documentos em condições de serem apreciados na ordem do dia desta sessão, declaro a mesa por encerrada, passando a sessão para a parte destinada ao uso da palavra em explicações pessoais. Explicações pessoais. Não há nenhum vereador inscrito, senhor presidente. Nada mais havendo a tratar na presente sessão, agradeço a presença de todos, desejando uma boa noite e dou a presente sessão por encerrada.